seria bem-aventurança? E aí me veio vários lembretes da minha infância. Não vou falar tudo porque a idade está, né, avançada e vai ficar muito longo. E aquelas felicidades que a gente tem. Uma delas, de repente compartilhando aqui, é quando eu passei para a escola especialista, né? Pois eu tentei 7 vezes e quando eu vi meu nome lá eu fiquei muito alegre. Muito alegre. Eu falei, caramba, passei. Eu não era convertido ainda. E aí depois a segunda alegria foi quando eu cheguei aqui e conheci Brasília, né? Alguns colegas choraram, porque Brasília em 86 não tinha nada. E aí eu conheci o clube nosso aqui, e o clube, eu gosto muito de esporte, apesar da cabeça hoje só ter 25 anos, mas o corpo já não responde igual. Eu gosto muito de esporte, né? E quando eu olhei esse clube eu fiquei maravilhado, né? Quem veio de Nilo Lopes, né? Com o joelhozinho sujo, pé sujo, correndo. E eu olhei aquele clube e eu fiquei maravilhado, então eu fiquei muito alegre. Mas ainda não era essa alegria que eu entendi como ser alegre. E a terceira alegria foi justamente os meus filhos, ver cada um deles nascer. Tenho 4, tá? Tinha televisão na época, só que as propagandas eram longas, né? Então, eu tive 4. Então, assim, a alegria foi essa, de ter eles, e fiquei muito alegre. Mas eu falei assim, ainda não é ainda essa alegria. E quando Deus me proporcionou uma visão, mesmo no clube que eu fiquei tão alegre, que eu fui até de bicicleta para a base, eu morava na base, aquelas bicicletas do rodão grande, né? Passei o dia inteiro. E aí eu me converti e eu fiquei pensando, Senhor, já que eu tenho que falar, né, com Deus, eu vou falar, né, Senhor, agora como é que eu vou ficar alegre? Porque antes eu me divertia de maneira diferente. E foi um churrasco que a igreja fez, e a gente juntou algumas churrasqueiras e fizemos junto ali com um grupo, um pouco menor do que o grupo da igreja, mas Deus me proporcionou uma visão. Uma visão do povo que estava ali festejando o carnaval, foi até no carnaval, e o povo, a alegria do nosso povo de Deus. E eu falei assim, nossa, eu sou muito feliz, porque não precisou, né? A gente sabe a consequência da bebida do dia. Então eu falei assim, puxa, isso é ser alegre, né? Mesmo com todas as circunstâncias que nós temos e com tudo que nós temos no dia a dia, né? A gente está muito alegre, né? E esse pobre de espírito é saber que nesse sentido de que a gente tem essas dificuldades, o Espírito de Deus, ele habita em nós. E eu descobri que nessa época foi também uma outra experiência que eu não vou contar, porque vai ficar longo também. Nós sermos o templo do Espírito Santo. Em nós foi dado o sopro da vida, mas faltava algo mais. Então eu acho que essa bem-aventurança vem disso, e eu não peguei o que o senhor explicou. Então, amém, meu amigo, amém. Muito obrigado aí pela participação. Mas o alegre aí foi muito bom, viu? E pra gente dar continuidade, né, irmãos? Pra gente não estender tanto, tem muita gente hoje. Falei foi mal. Nosso amigo pode dar continuidade, por favor? O texto ele vem bem-aventurados, eu troco direto por felizes, né? Aqueles que são, quer dizer, pobres. Pobres de quê? De espírito, né? E aí você tem o que você vai ganhar, porque deles é o reino dos céus. Quando eu coloco a parte de felicidade, é a diferença daquele que é infeliz. O infeliz é aquele que olha para trás e acha que nada daquilo importa o meu presente. Então ele não vê os momentos que venceu, que Deus carregou, que Deus está fazendo, aquilo que Deus lhe deu. Ele não olha para as vitórias passadas, ele está olhando o seu presente e ele quer algo melhor, acima da onde ele está. Então ele não se contenta com o que ele tem. E são próprios de espírito. Então não é recursos. É
espírito. Então aquela passagem que Deus diz para a mulher que Deus quer que adore em espírito e em verdade. Quando eu estou adorando em espírito e em verdade ao Criador, ao Eterno, Adonai, significa que eu não estou com a mesma sensação dentro do ninguém, Satanás. Então eu não estou com aquela situação que Satanás chegou, tu cuidava do meu reino, cuidava do meu jardim, eu fazia os meus louvores, e aí ele faz toda aquela situação e ele é expulso do céu. Ele perdeu o quê? O reino. Ele perdeu o reino. Então quando a gente olha, quando a gente pobre de espírito, isso significa que aquilo que você está, onde você está, na minha visão, é onde Deus colocou você e você está no melhor do seu momento. Porque Deus é contigo o tempo todo. E você não está querendo ascender aonde Ele te colocou. Você não está querendo passar da onde Ele te colocou. E assim como Satanás, a gente não vai imitá-lo, nós vamos ser humildes que nem Jesus. Que Emanuel, Deus encarnado, mesmo sendo Deus, habitou conosco e cumpriu todas as vontades do Pai e pagou a nossa dívida de pecado. Né? Ele podia chegar e fazer assim e tudo estava desfeito na vontade do maligno. Mas ele chegou, não, eu sou submisso. Então, pobre de espírito, para mim, significa submissão também ao Senhor. Amém. Amém. Né? Eu estou submisso ali, mesmo não gostando da situação. Desagradável a situação do nosso servo. Paulo, desagradável. Né? Eu tenho espinho na carne, clamei ao Senhor, a minha graça te basta, ele tudo bem, e ele continuou pregando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pobre de espírito é quando eu estou na vontade do Senhor. Vê Santos, minha irmãzinha. Eu não canto nada, mas hoje eu tô meio, né? Tem uma canção que ele fala assim: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Tem tudo a ver com essa bem-aventurança, assim eu percebo, né? Que é uma bem-aventurança que não tem a ver com as situações, né? É algo que vem realmente direto do trono de Deus. E eu entendo que até a gente como cristão precisa viver mais disso, né? Talvez a gente andaria menos angustiado, menos triste, menos ansiosos, porque a gente não andaria por circunstâncias, né? Então entendo eu que essa bem-aventurança, ela tem essa conexão com o estado que você vai estar de espírito, que ele não necessariamente tem ligação com as circunstâncias em que você está inserido, né? Que tem a ver realmente com uma fé fortalecida em Deus. E aí vem o pobre de espírito, né? Que eu entendo exatamente essa dependência. Porque eu de mim mesmo, nada sou, nada tenho. Então, o meu espírito, ele necessita da presença do Deus eterno, né? Desse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que hoje, graças a Deus, nós sabemos que habita em nós. Né? Que nós muitas das vezes não damos espaço para ele agir, mas que ele habita, ele habita. Amém. Né? Agora a questão é em que pedacinho do corpo, né? Se é inteiro, se a gente deixa no quartinho ali escondido, né? Mas tem a ver com essa questão dessa dependência, né? Entendo eu, esse espírito que a gente precisa muito da presença de Deus. Amém, minha irmã. Não sei se está certo, mas eu entendo, até fui falar com o coronel, que esse reino de Deus é o já e ainda não. Então eu entendo como esse bem-aventurado, os que são pobres de espíritos, que têm um coração submisso ao Senhor. Bom. E aí, o que vem essa bem-aventurança? É da verdadeira felicidade, que é diferente de alegria, né? Ou seja, independente das circunstâncias, das situações, tristeza, tribulações, Deus sempre, a gente vai ter a convicção de que Deus está sempre com a gente.
Agora, esse é complicado, porque eu não sei se esse reino é realmente o já e ainda não. Calma, ou vai chegar no se- reino ainda, não é sobre o reino. Mas o que é o Mas- já para você? O já é o agora. Não, você já está salva. Mas É. você ainda não está lá. E é só glorificação. Também, muito bom. Você é salvo, mas está sendo salvo também. Diariamente estamos sendo salvos de mazelas, né? Então esse suposto paradoxo ele se encaixa, né? Eu não vou explicar mais a fundo aqui, o que eu penso no exato momento, que eu quero ouvir todos vocês, sabe, meus irmãos? Porque, só um adendo aqui, eu tive tanto tempo ali debruçando, ouvi tantos teólogos bons, sabe, falando sobre isso, e eu tô vendo aqui cada um trazendo uma pitada aqui, eu falei, cara, como acrescenta? Né? Às vezes você vai pregar, é tão bom você ouvir também, principalmente pessoas que estão tendo comunhão com Deus e estão sendo ministradas por Deus. E você, meu amigo Gomes, vamos lá. Pobre, quem tem falta de. Pobre em espírito, E- quem tem falta do espírito. Aquele que reconhece que vai viver em eterna falta do espírito, que sem o espírito de Deus não é nada. De olho no texto. ó. Muito bom. Fabiano, Bom, ia te pular já mesmo, né? falaram, né? Mas a questão de a gente encontrar satisfação plena nele, né? Somente nele. Uhum. Porque a gente muito facilmente a gente desvia para outros focos, né? Desse mundo e a gente esquece que ele é e sempre será suficiente nas nossas vidas. Isso. Glória a Deus. João Carvalho. Particularmente é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia e, assim, eu acho Jesus muito didático. Aham. É como se fosse aquele desenho da Dora, que ele é muito simples, às vezes a gente acha até idiota, assim, só que quando você lê Jesus, ele sempre... E minha mãe sempre fala assim pra mim, não lê a Bíblia só lendo ali. Minha mãe fala assim, tenta entrar na história, não sei se vocês já fizeram isso. Todas as vezes que eu leio esse capítulo, que leio de pé mesmo, imaginando Jesus ali, eu sentado ali com aquele povo, eu sempre choro, porque assim, eu consigo sentir a presença de Deus e como se ele estivesse falando comigo ali. E assim, essa questão de Jesus sempre ser bem didático, simples, com muito conhecimento, mas ele nunca chega como os teólogos, né, que falam coisas difíceis. Eu sinto ele bem básico. E Os assim, fariseus, né? Os mestres da lei ali, que às vezes... isso, e assim, é uma coisa que eu acho muito interessante. E às vezes as pessoas entendem isso de maneira errada, né? Essa questão do pobre de espírito, né? Às vezes a gente acha que é questão financeira, mas foge totalmente disso. E assim, eu sinto que às vezes a gente quer pegar só algumas partes. A parte de ser manso a gente não quer, mas a de justiça a gente quer. E assim, mas eu sinto que Jesus ele quer que a gente pratique todos ali que ele citou. Amém, meu irmão. Obrigado pela participação. Dantas. Eu lembrei desse. Irmão, só um adendozinho, um pouquinho mais rápido, pouquinho para mais rápido, beleza. dar tempo. Amém? Como o Carvalho falou, tipo, eu gosto muito desse capítulo. Quando eu me converti, foi um dos primeiros que eu comecei a ler. E eu gosto de imaginar as coisas. Para facilitar o meu entendimento, eu gosto de realmente imaginar como é. E é a mesma coisa que você. Eu imagino Jesus sentado assim no chão, com aquela posição, né, bem agachadinho, ou numa pedra para ficar mais em evidência, ensinando. E eu lembrei disso no domingo, né, BD? Porque a RBD nesse domingo da minha igreja estava muito vazio, tá? Muito vazio. Aí o irmão chegou, gente, vamos fazer o seguinte, junto aqui. Vamos ficar com essa formalidade, vamos todo mundo pra cá. A gente fez um semicírculo, eu achei bem bacana. E eu acho que o coronel falou a questão do bem-aventurado, o senhor traduz como felizes, né? Aí eu lembrando aqui do dia, acho que foi do dia 9 que você deu, que eu abri o caderno aqui, eu olhei. Você falou que bem-aventurados são mais do que felizes, né? Ou seja, é mais ainda. E essa questão que está no versículo 3, sobre pobre de espírito, eu concordo com o que acho que os dois irmãos falaram, acho que era o Luiz Santos e o amigo que esqueci o nome. Figueira falou sobre. O coronel falou a questão de ser submisso ao Senhor. Ser submisso ao Senhor. E o melhor exemplo foi Jesus na cruz. Ele foi pobre de espírito, porque ele foi submisso ao Senhor. Acredito nisso. Obrigado, meu irmão. Agora quem Pode é? ir. Davi? Posso, claro. Bem-aventurança para mim, na minha opinião, está atrelado mais à questão da felicidade mesmo, quando Jesus fala, e a questão de ser pobre de espírito, assim, no meu entendimento, é você ser humilde e reconhecer a sua dependência diante de Deus. É você reconhecer que eu não tenho nada, eu não sou nada, e Ele é tudo em mim. Assim, é o meu entendimento básico sobre ser pobre de espírito. É justamente isso. Obrigado. Muito bom.
Eu também não assisti, né, a pregação, mas eu vou mais pela linha do Lopes também. Eu entendo assim que o pobre de espírito é a gente reconhecer a nossa miséria diante da grandeza do amor de Deus, né? E quando ele fala que bem-aventurados que são os pobres de espírito, eu lembro também da passagem que fala que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então esses doentes são aqueles que reconhecem que são pobres de espírito e reconhecem a sua miséria diante de Deus e se constrangem diante de Deus, do amor, da grandeza dele. E o pobre de espírito para mim é isso. Eu me lembrei também de um outro versículo que está em Provérbios 16, 18, que fala: soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Então esse pobre de espírito é o contrário desse espírito arrogante, que se acha por si mesmo, que é cheio de si. E o pobre de espírito, ele reconhece a miséria dele e diante da grandeza de Deus ele se rende. E por isso ele é feliz, porque ele vai receber aquilo pelo qual ele foi criado, que é ser conformado à imagem de Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Essa bem-aventurança para mim tem a ver com a felicidade que excede todo entendimento e a paz também, né? Pode-se dizer assim. Porque não cabe na nossa lógica humana isso, né? É paradoxal na maioria das vezes. É uma coisa que realmente vem do alto. E a questão do pobre de espírito, eu acho que tem a ver com se esvaziar do orgulho. Como os irmãos falaram muito bem aqui, né? Sem se esvaziar do orgulho, a gente não consegue tomar a decisão de amar. Porque nós sempre vamos estar nos colocando na frente de qualquer coisa, de Deus, do nosso irmão, da nossa esposa, enfim. Obrigado, irmão. Aí já completa aqui, aí depois vem pra cá, pode ser assim, mas uma hora pra Deus dar uma mesa maior, né? Ou então um lugarzinho maior pra gente. Eu não gosto de ficar de costas pra ninguém, né? Pode falar, meu irmão. Eu? Sério? Oi? Sério? Você, né? É que eu tô aprendendo ainda que você come. Não sei não. Mas assim, foi o que eu disse no início, né? O que você pensa sobre isso? Pô, tudo que os irmãos falaram. A humildade. Eu tô aprendendo dia a dia a ser humilde. E conformar-se à vontade de Deus não é coisa fácil. Nem um pouco. A gente vem a angústia, vem a dor e a gente não sabe isso é verdade. Se conformar. Não quer se conformar. Porque a gente acha que a nossa justiça ela é maior do que a de Deus. Como o João falou, né? A gente acaba se fazendo às vezes do Satanás e se angustiando. Isso. Obrigado, irmão. Cheguei um pouquinho em cima aí, mas deu para entender a dinâmica. A pergunta do início foi o seguinte: o que você entendeu sobre ser bem-aventurado os pobres de espírito, né? Eu lembro que naquele dia lá no rancho você tinha comentado, né? Nossa, essas reuniões aqui, elas são bênção demais. Porque até então tinha uma visão, né? Que era, a gente ouve pobre de espírito já vai logo pro lado negativo, né? E eu aprendi bastante depois daquela conversa que a gente teve lá no rancho, né? Faz todo sentido. E aí quando a gente para ler realmente ali o capítulo, né, que fala do Sermão do Monte, e a gente entende o que o Senhor Jesus quer passar para cada um de nós. E é isso. Acho que todo mundo foi muito bem claro e preciso nas suas opiniões. Eu basicamente o que eu vou falar eu estaria repetindo o que cada um aqui disse. Mas é isso, a gente ser dependente, a gente ter humildade de reconhecer que de nós nada temos, né? A nossa dependência é dele e ainda bem que a gente é dessa forma, né? Porque se fosse extrair de nós mesmos não sairia nada de bom. Mas a gente tendo o preenchimento, a dependência de Deus, nossa, isso aí não tem o que falar, né? É a melhor coisa. Inclusive eu até tinha falado contigo naquele dia que eu ia trazer o estudo, né, hoje. Só que acabou que na correria, eu cheguei até tarde, né? Era até em cima disso também, né? Eu ia citar um pouco do Sermão do Monte. E aí eu já chego aqui já me deparando com o assunto em si. Mais uma confirmação aí, mas na próxima oportunidade aí Deus vai parar de eu trazer. Amém. Celina. Ontem quando a gente estava aqui, né, o coronel perguntou assim: o que é Deus para você? Né? E eu respondi que ele era meu pai, né? Parece ser aquela resposta meio clichê, mas para mim realmente foi pai, porque quando os irmãos falavam que estava até me ensinando já para não chorar, porque eu já falei aqui, né? Perdi meu pai com 10 anos. E como eu vi Deus sempre me atraindo para perto dele. Sabe, eu não consigo, ainda que eu tente, eu não consigo pensar numa vida sem Deus.
Então, muitas vezes eu saí do caminho, indo para lados que não deveria ir, e ele me atrai, ele me busca. Ele fala, não é assim. E eu não consigo, às vezes eu fico com o coração turbado por conta de como o mundo está hoje, e eu fico pensando, a única explicação, o único contentamento é Deus. A única solução. O mundo ao meu redor cai, ele se destrói por completo. Eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus amigos, como vai ser a nossa vida daqui para frente. E eu falo como eu sou miserável e ele me atraindo. Tenha contentamento em mim, seja feliz em mim, espere em mim. E o Rodrigo falou aqui, logo no início assim, das nossas reuniões aqui, ele falou um versículo que eu gravei ele, né? Se a nossa esperança é só para essa vida, somos os homens mais dignos de miséria nesse mundo, né? 1 Coríntios 15, para ela também lembrando ali, e eu gravei isso, falei, realmente, se a nossa vida é só para cá, se a gente espera só para cá, para esse momento aqui, miserável que somos. Não existe vida, não vale a pena viver. Toda vez que eu tento pregar para alguém, eu falo assim, sabe que vale a pena viver sem ter a esperança da eternidade? Porque se não existir eternidade, eu acabo com a minha vida aqui agora. Para que eu vou continuar lutando? Para que eu vou continuar sofrendo? A minha esperança está em Cristo. Está no contentamento que Ele me prometeu. Está esse reino que Ele me promete. Que muitas vezes eu não entendo, eu não compreendo com todas as... Mas Ele me prometeu, então eu posso crer. Eu tô lendo Jó. E estou no capítulo indo para o 39. E acho que pobre de espírito é bem o oposto do que Jó era, né? Pelo menos até o 39, né? Eu sei tudo, me mostra onde está meu erro, né? Me prove onde eu errei. Sou inocente, sou inocente, sou inocente, sou inocente. E aí quando vai no 38, no 39, como você não vê o quanto você é pobre diante daquilo que está escrito no capítulo 38, no capítulo 39? Como você não chegar a Deus como um verdadeiro pedinte, né? Um necessitado. E falar assim, por mais que eu tenha riqueza, conhecimento, isso tudo se torna nada, né? E se esvaziar e chegar a Deus e falar assim, hoje eu preciso de algo, né? E chegar assim, né? Acho que é isso. Bom, muito bom. Só quero fazer um adendo aqui. Pra cá. Vamos tentar ver todo mundo, que eu gosto de falar olhando os olhos, né? Tem uns irmãos que estão olhando. Obrigado, irmão. Fico feliz, né, de ouvir aqui cada um dos irmãos. E a gente precisa compreender primeiro, né? Bem-aventurado parece um paradoxo, né? Já pensou? Chegar numa pessoa lá fora, olha, meu irmão, bem-aventurado quando você for um pobre de espírito. Não parece uma loucura? Aquilo que a gente estudou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, lembram? Que a mensagem do Evangelho é loucura. Mas não é uma loucura forçada. O que seria uma loucura forçada? Seria você fingir de louco. Mas essa loucura, ela é explicável. Porque é loucura para um homem natural se reduzir. É loucura para um homem natural pedir ao Senhor humildade. Pedir ao homem mansidão. Pedir ao homem a simplicidade de Cristo. Por quê? Por que é essa loucura, irmãos? Alguns dos irmãos aqui pregando disse de maneira muito assertiva, e muitos teólogos foram muito bem assertivos em dizer que o homem ele é depravado de maneira completa e não de maneira parcial. Em nós não habita nada, mas nada de bom. E o grande problema é que quando você se torna um religioso, você tem a tendência de sempre olhar de cima para baixo, porque tem dificuldade de ver a sua pobreza espiritual. Veja isso. E Jesus, o Márcio falou muito bem, quando Jesus está no diálogo com os fariseus e ele chega a dizer, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Mas a pergunta é, quem é são? Quem é são? Todos nós somos doentes. Se eu conviver um pouquinho com vocês, eu vou ver sua doença. E se você conviver um pouquinho comigo, você vai conviver e vai perceber as minhas doenças.
E precisamos ser o quê? O antídoto por meio da palavra de Deus, para que o fluir por meio do Espírito venha o quê? Nos conformar à imagem de Cristo. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? Você pode ter até um bom intelecto, você pode até ter uma boa teologia, mas se não tivermos relacionamento com o Pai, isso não é gerado em nós. Isso não é gerado em nós. É nos mínimos detalhes. Pobre de espírito, já percebeu que nós queremos ser altivo até quando aí nós temos a razão? Você tem que ser conciso. Quer ver um exemplo típico? Às vezes eu vejo alguns irmãos com a farda não alinhada. E eu estou lá no alojamento e eu falo, irmão, sua farda está ruim. E às vezes eu sou mais moderno que o irmão, porém eu falo em amor para ele. E para os mais modernos também. E o grande problema é que o orgulho, a altivez, faz você achar que aquele que está te corrigindo é orgulhoso, é soberbo, é autoritário. Sendo que na verdade nós já perceberam até que no nosso meio, entre oficiais e graduados, às vezes eu percebo que o graduado já olha para o oficial de maneira diferente. Tem que ter zelo, tem que ter respeito, tem que ter reverência. Mas você já parou para pensar que às vezes há uma animosidade? Quando o Coronel Dantas foi almoçar com a gente uma vez, eu percebi que os guardas ficavam olhando assim, tipo, ai, o que esse cara quer aqui? Dá para ver no olhar. Entende? Sendo que na verdade podia, poxa cara, que bênção. Eu sei que isso é gerado, mas o Espírito de Deus, ele vai gerando algo diferente em nós, ele vai nos conformando até os sentimentos dele. Por isso que Filipenses diz o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou, ó, esse esvaziamento. Mas a pobreza de espírito no hebraico, irmãos, que o livro de Mateus, né, como os irmãos sabem, foi o livro escrito do Novo Testamento no hebraísmo, né? E ali no hebraísmo, eu vendo as etimologias, e estava lá mendigo, pobretão, tudo aquilo que for vinculado à miséria, à escassez, é vinculado a isso. É muito rico essa pobreza, mas é uma pobreza porque de você não pode vir nada de bom. E se há alguma coisa de bom é porque é graça divina. Tiago diz o que? Desce do Pai das luzes. Mas quando você é tentado, você não é tentado por Deus, você é tentado pela sua própria concupiscência. Consegue entender, irmãos? E aí vem a parábola perfeita, fariseu e o publicano. E ali Jesus, ele traz a ilustração perfeita. O fariseu, ele batia no peito, mas obrigado, Senhor, por não sei como aquele publicano. Irmãos, e historicamente falando, pesquisem sobre os publicanos, ou raça ruim. É, raça ruim. Mas aquele publicano específico, alguns falam, ele agora é bonzinho porque Jesus justificou ele. Não, ele é mau. E o grande problema é que o fariseu não entendia que ele também, internamente, era semelhante. E ele fala, obrigado, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dizimo tudo que vem a mim. Até o endro, o cominho, o hortelã, como está lá em Mateus 23, 23. Mas eles negligenciavam o mais importante da lei. A misericórdia, a fé, a justiça, o amor. Nós queremos misericórdia para nós, justiça para o outro, né? Mas quando nós invertemos os polos, nós começamos a entender o Espírito de Cristo, que é o quê? Justiça para mim. E vou procurar compreender mais esse irmão, e vou ou me reduzir ao nível dele, ou vou tentar me elevar. Consegue entender, irmãos? Que a pobreza de espírito é você entender que você é capaz de cometer todo tipo de atrocidade. E que aquela garota de programa, aquele homem que está lá no presídio, o serial killer, não, Rodrigo, não sou assim. Ele vai continuar o sermão da montanha. E mais na frente ele vai nos humilhando. No sentido de, joga a toalha e se rende. Que aí vem a paz que excede todo entendimento. Porque agora ele vai gerar em vós. Ele, tudo nele. Nada na força do nosso braço. Maldito do homem que confia em si mesmo. Que faz o seu braço o seu potencial. E quando esperamos em Cristo, e quando estamos em Cristo, reconhecendo em Cristo, Ele vai aperfeiçoando ao ponto dos inimigos também serem constrangidos. E a gente vai falar isso nas outras bem-aventuranças. Mais do que feliz.
felicidade divina, tem aquele que é pobre de espírito, que reconhece a sua necessidade de Deus. A sua necessidade. Irmãos, vocês já passaram fome? Alguém aqui já passou fome? Alguém já passou algum desespero aqui? Todos. Quando você for diante do Senhor, lembra disso. E fala: Senhor, queria te pedir, eu ainda me acho muito bom em muitas coisas. Eu tenho dificuldade de reconhecer que eu sou pobre. Como o coronel disse, não tem nada a ver com pobreza financeira, nada a ver. Tem a ver com a pobreza espiritual. E qual é o espírito do nosso século? Laodiceia. Estamos ricos e abastados, de nada precisamos. Que não sejamos contaminados por esse espírito. Amém, meus irmãos? Amém? Oremos incessantemente pedindo a Ele: Senhor, Pai, nos faz reconhecer, Pai, o quanto nós precisamos do Senhor. Existem áreas endurecidas ainda em nosso coração, Pai, nós sabemos disso. Mas na medida que ficamos de molho em Tua presença, Pai, as Tuas doces consolações, as Tuas águas vêm nos purificando e ao mesmo tempo, Pai, escaldando aqueles pecados que ainda estão grudados ainda, Pai, em nossos corações. Mas eu te peço, Pai, escalda, aquece, ferve os nossos corações ao ponto desses pecados ficarem claros diante dos nossos olhos, para que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor e somente no Senhor, Pai. Pois a nossa confiança em nós mesmos, ela é enganosa, ela é tola, ela é estúpida. Mas, Senhor, nós sabemos também, Pai, que por meio de Ti podemos produzir boas obras, porque o Senhor é conosco e o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito, que não somente nos consola, mas nos convence e nos ilumina. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. E eu quero Te pedir, abençoa todos os irmãos que estão aqui, Pai. Todos os irmãos que estão aqui, Pai, para que eles possam reconhecer isso e desfrutar da verdadeira alegria que excede todo entendimento, de uma alegria divina que o homem não pode comprar, que o homem natural não pode obter, se não for por meio do reconhecimento do Senhor, do soberano Deus que fez todas as coisas. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Que amanhã nós possamos estar aqui juntos novamente nesse mesmo horário, Pai, para engrandecer o Teu santo nome. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.